Voltamos com o Mobiliza desta semana. Daqui a pouco, nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão e reforçamos o convite para que você deixe seu comentário na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. E uma questão que surgiu durante o intervalo e é importante também a gente trazer para os nossos telespectadores é a questão se o ato de tirar a própria vida pode estimular outros familiares a também agir dessa maneira. Acho que há que se ter cuidado com a forma como a gente coloca as informações, né? Se perguntar de forma clara e objetiva se a pessoa já pensou em se matar, em pôr fim à própria vida, faz todo sentido. Agora, perguntar para ela de que forma ou se ela já tem constituído, né, induzir, levar essas informações, a gente precisa ter algum cuidado. Então, essas questões midiáticas de transformar os grandes feitos em algo heróico, isso tudo a gente também precisa ter um cuidado. Então, a questão sempre é a forma como a gente coloca as informações. Se for no sentido de prevenção, né, de tratar os dados de forma séria, cuidadosa, isso é preventivo. Agora, insuflar, dizer como, mostrar métodos que efetivamente são né, contundentes, isso pode ser perigoso. E como é que os pais podem lidar com os filhos quando acontece no âmbito familiar ou próximo dessas crianças um episódio como esse? Precisa se pensar primeiro na forma de comunicar essa informação, se for um coleguinha, se for um amigo, enfim, né, de que forma vai se trabalhar com essa informação, mas há que se fazer uma avaliação retrospectiva do que se passou, né, entender algo como um processo, né, não é do nada que alguém comete suicídio, tem todo um histórico. Então, precisa se pensar em políticas de prevenção, precisa se pensar em como lidar com essa informação, mas a questão mais importante, eu acho que é a marca, né, de tudo isso. Sim, é um problema que está posto e a sociedade precisa se ocupar em todas as instâncias. Tá? E essa comunicação precisa ser feita de uma forma clara e preventiva. E a imprensa pode evoluir também nesse processo? Eu acho que sim. Eu acho que há níveis de informação, como tudo. Eu acho que, ou seja, não é necessário e nem bom que se saiba tudo sobre tudo o tempo todo. O público e o privado. É isso, tem público e privado. Acho que a imprensa, como eu disse, ela intuitivamente ela percebe isso e é uma tensão, porque a imprensa alimenta-se do sensacional, né? Do sensacional. Por isso, privilegia os grandes suicídios, as grandes tragédias e acaba tendo essa distorção de que o suicídio é privilégio ou a prerrogativa dos famosos, enfim, né? Eu acho que tem que... Eu acho que tem que noticiar o fenômeno, né? Fazer isso que nós estamos fazendo, ou seja, conversar sobre os números, conversar sobre as motivações, conversar sobre as estatísticas, pesquisas, né? Isso me parece que é interessante, fundamental, porque de alguma maneira dá um alento falar sobre essas coisas para quem de alguma maneira está se sentindo próximo a isso. E diferente de dar dimensão sensacionalista, heróica isso, né? E aí também tem, já que nós vamos falar depois de filmes e livros, ou seja, que é uma certa tendência da mídia como imprensa, menos, mas, digamos, da mídia como comunicação, como produtora cultural, muito, de dar dimensão heróica aos grandes feitos e, às vezes, grandes feitos que redundam no suicídio. Então, né? Um jornalismo que apresentasse mais soluções para a área da saúde, que debatesse, não só expusesse o problema, seria nesse caminho. Eu acho que a saída, me parece, que ajudaria esse movimento que a sociedade está fazendo de dar conhecimento a ela própria de que é um problema. Ou seja, temos um problema. Diferente de outros problemas, por exemplo, do ebola, que nós sabemos quando se morreu, não sei de onde, sobre esse tema há um certo pudor, como foi dito no início, porque a mídia, efetivamente, ela não sabe muito como mover-se nesta área, né? E essas notícias repercutem no consultório? Os pacientes relatam que viram, se sentem estimulados de alguma maneira? Mas tem problemas maiores do que esse. Na verdade, o suicídio ele é um problema genético e familiar. Onde que ocorre o suicídio? Em famílias que já tiveram um filho que teve um pai que se suicidou, uma mãe, um tio, um irmão. Isso é muito comum. Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei 180 suicídios. Todos eles procuraram ajuda 6 meses antes de se matar. É meio que um prazo padrão, digamos assim. Padrão, assim.
né? Todos procuraram, sem exceção, 100%. Em média, todos esses suicidas tinham 3 familiares que haviam cometido suicídio. Em média, cada família 3. E em Venâncio nós pegamos uma família com 17, mas foi uma única. 48% dos pacientes que cometeram suicídio tinham um número muito grande de boletins de ocorrência na justiça por agressões, agredir a família, agredir vizinhos, alto número de multas por batidas, por estar alcoolizado, intoxicado, e nunca ninguém via, né? O que me chama a atenção é que, na verdade, a gente não quer ver. A gente sabe tudo isso. Vê bem, na grande maioria desses pacientes, quer dizer, 48%, quase a metade deles, um alto número, eles tinham mostrado o que estava ocorrendo, né? E teve um paciente nosso que teve 15 boletins de ocorrência, sendo que o 15º foi do próprio suicídio, porque o suicídio é uma ocorrência policial, ele tem que ser registrado, né? Então, por exemplo, nós estamos em guerra, nós estamos num país que está em guerra, nós temos 56 mil homicídios por ano, quase 12 mil suicídios. Existe uma verdadeira guerra. Se colocar na conta do trânsito, então, esse número... Sim, e muitos desses mortes no trânsito, por exemplo, de pacientes terminais que pegam o carro sem fio debaixo de caminhões nas estradas, a maioria estavam em situação de doença terminal, com alta alcoolemia, os acidentes de trabalho também. Na segunda-feira, quase todos os acidentes de trabalho resultantes de alcoolemia altíssima. Então, o que a gente tem que ver e fazer a prevenção? É exatamente nessas questões todas, do álcool, famílias que são tradicionalmente famílias suicidas. Nós temos no Rio Grande do Sul famílias tradicionalíssimas, que são famílias de suicidas. E outra questão é o seguinte, cada vez é mais precoce o suicídio. Então a gente chama, esses dias nós atendemos um menino de 5 anos aqui na emergência, do Mãe de Deus, a Kênia, no curso que ela estava fazendo, atendeu uma menina de 8 anos que queria se atirar do telhado, porque ninguém dava atenção para ela. E aí perguntaram para essa menina e para esse menino, mas por que vocês querem se matar? Eu quero me matar porque ninguém me dá atenção, ninguém me ouve. Aí nós fomos procurar os pais trabalham em 2 ou 3 lugares, então eles não dão atenção para os filhos. Então está todo mundo abandonado, então a gente tem que rever tudo isso. Nós vivemos num país que está em guerra, nós temos uma guerra interna, as pessoas estão matando e se matando, e a gente não vê, não enxerga. Esse despertar do olhar faz toda a diferença nesse processo. É o olhar do cuidado. Nós precisamos ter políticas de cuidado. O falar em suicídio nunca é em demasia, desde que se tenha esse cuidado. E em qualquer situação de risco, pecar pelo excesso e nunca pela omissão. Assim, acho que isso é crucial. Mas o primeiro caminho, quando algum pai identifica um problema com o filho, o que fazer? Para onde é que ele corre? Para a escola, para um psicólogo, para um psiquiatra? Liga para um centro de atendimento? Qualquer acesso é importante. Importante é não fingir que nada está se passando. Bom, então se for uma unidade básica que esteja disponível, um hospital, um psicólogo, a escola, a religião. De novo, religião é um fator de extrema proteção, né? Então, sim, nós precisamos identificar os sinais de risco, mas a gente também precisa pensar os sinais de proteção. E tem uma questão que é de extrema importância. Precisa se reinstaurar a esperança. Precisa se trabalhar com essas informações no sentido de potencializar as questões de vida. Isso é importante. Então, poder pensar nessa criança que está com essa idade precoce e que não tem atenção dos pais, numa terapia familiar, por exemplo. Então, precisa se olhar o fenômeno de todos os aspectos. A religião nesse espaço, porque em última análise é um diálogo com a morte, né, permanente, né? E, na verdade, se nós formos pensar nas questões filosóficas existencialistas, falar de morte é uma questão angustiante, né? E muitas vezes a questão do medo e da religião funcionam como fator de proteção. Esse porvir que a gente colocava no início do programa, né? Gera esperança. Tirar a esperança e do envolvimento da mídia e também... Não, e o número de suicídios não é maior graças às religiões todas. Porque muitas vezes o paciente diz, olha, eu não me mato porque eu não vou poder ter extrema-unção e não vou poder ser enterrado em Campo Santo. Então, se não fosse as religiões, e eu não me mato porque eu sou católico e Deus não permite. E não é só os católicos, todas as religiões... os
islâmicos, toda e qualquer religião é contra o suicídio, né? E dessa forma, então, agora a gente passa para as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica, do Dr. Ricardo Nogueira, né, que nós temos aqui, O Suicídio, do Emily Durkheim. Podemos falar sobre o livro, doutor? Para quem está em casa, se interessar. Na verdade, esse aí é a Bíblia, né? O Durkheim foi o primeiro que escreveu, um sociólogo, né? O meu orientador de dissertação de mestrado também é um sociólogo, né? Então a gente vê que esse problema é um problema da sociedade. Desde que o homem é o único animal que se mata, né? E ele já levantava, esse estudo é uma pesquisa que ele fez na Europa. Esse aqui é o livro que todo... Meio fundando a sociologia, né? O Durkheim, né? É referência, né? É uma referência em tudo. Também, a professora Ilana Andretta tem o livro O Comportamento Suicida, que a gente pode falar para quem está em casa, quiser adquirir a obra. Trazendo a nossa colega e amiga Blanca, né, que foi minha orientadora. Que não podemos deixar de lembrá-la. Nunca. Aqui, uma pessoa muito especial e que dedicou uma grande parte da vida dela para trabalhar as questões do suicídio. E essa, na verdade, é uma bíblia sobre pesquisa, sobre formas de intervenção, sobre formas de poder olhar para isso tudo. Então, tanto para profissionais quanto para leigos, eu acho que esse livro é de extrema importância. E a pergunta é fácil de obter acesso hoje em dia também com a internet, nas livrarias? Mas esse livro da Blanca está esgotado. Esse tinha que haver uma nova reedição na Arte Média. O jeito talvez seja procurar em sebos, né? A Blanca foi minha co-orientadora, né? Então agora nós estamos, a nossa dissertação de mestrado está sendo editada na Alemanha. Nós estamos editando Prevenção do Suicídio. Que ótimo. Em breve vai estar disponível na Amazon. Que ótimo. E agora passamos, então, às indicações de filmes, né? Temos duas sugestões, Dr. Ricardo Nogueira. Primeiro, O Leitor. O que podemos falar sobre o filme também? Nesse sentido, né? Do leitor. Do Joaquim, que fala sobre aquela guarda nazista que deixou... lembra? Sim, o Leitor com a Kate Winslet. Kate Winslet, né? Um belo filme a gente está conferindo imagens dele nesse momento. Do menino que relaciona-se com a moça que não sabe ler, e ele lê para ela e depois descobre que ela era... Que ela era analfabeta, né? E ela é condenada, né? E ela é condenada por não estimular que ela era analfabeta, pelo orgulho. E aí ela acaba... E ali ele era um menino e ela já era uma mulher. Né? E aí eles têm um relacionamento e ela acaba se suicidando com o desempenho da Kate Winslet maravilhoso. E tem um outro filme da Kate Winslet também, do Sam Mendes. Exatamente. Foi Apenas um Sonho, né? Que é outra indicação vinculada ao tema, né? Que fica a dica para os nossos telespectadores. São dois filmes pesados. Esse tema não é assim. Mas eu queria, se me permite, eu não trouxe nenhuma dica de livro, mas eu queria, sobre o tema, mas eu queria salientar um ambiente em que a melancolia estava por trás da literatura, né, e que produziu grande literatura, mas que ela estava, o suicídio sempre teve por trás, assim, né, que são os românticos, né, o Edgar Allan Poe, os grandes românticos do século XIX, que se chamava melancolia naquele tempo, né? Ou seja, que era uma tristeza e tal, que na verdade era a depressão que não estava identificada ainda. O Hemingway, o Albert Camus, e produziu grandes obras de artes, né? Ou seja, sempre um tema determinante para a humanidade. De alguma maneira também, depois as artes vão reproduzir as histórias, né? E vão trazer, agora também a gente confere as imagens do Foi Apenas um Sonho, né? Também essa outra dica, que são filmes fortes, né? O ícone do suicídio é o pintor, né, o Van Gogh, né, que corta a orelha, provavelmente por um transtorno bipolar. E temos também a dica de filme. Há controvérsias, outros dizem avaliação que é póstuma não, né? Mas vamos seguir aqui na dica dos filmes em função do nosso tempo. A professora Ilana Andretta tem o filme A Garota Interrompida, né?
que podemos falar sobre o filme, a gente vai conferir as imagens. Eu pensei nesse filme principalmente pela questão dos comportamentos para-suicidas, né? Nós temos supostamente duas personagens, uma personagem que é internada, enfim, pela questão da depressão, e a gente não sabe se tem um transtorno de personalidade associado, mas por essas tentativas sucessivas de suicídio no intuito de chamar a atenção também, que é um cuidado que a gente precisa ter, que o chamar a atenção pode resultar no suicídio, não teve sucesso e acabou sendo internada em função desses comportamentos. Então, acho que também é importante atentarmos ao que não gera de fato o suicídio, mas que está cerceado por esses comportamentos. Assim. Poder pensar nessas questões de adolescência, fatores de proteção, transgressão, acho que são questões que permeiam de alguma forma o suicídio, assim. Acho que também é importante salientar, eu fiquei um pouco receosa dessa questão dos filmes, né, porque a gente sabe que o filme, ele gera emoção. E as emoções cognitivamente têm uma resposta, né? Então, uma pessoa que está mais melancólica, mais triste, de repente assistir um filme pesado pode acentuar essa tristeza, né? Então, agora me lembrei um grande filme dos anos 70, se deve lembrar, é Ensine-me a Viver. Que é um jovem suicida que convive com uma velha que, ao contrário, e ela ensina ele a sair dessa situação. É um filme... Isso é a proteção. Dos anos, muito Isso legal. É a proteção. Ensina-me a viver, eu acho que poderia fechar né, o nosso debate aqui como outras formas de proteção. Ótimo, porque é um tema instigante e com certeza delicado, né? A gente chega ao final do nosso programa agradecendo a participação dos nossos convidados. Obrigado pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite, com reprise aos sábados às 2 da tarde. Até a próxima edição.